Fala, moçada bruta que acompanha meu canal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, estamos dando sequência ao nosso curso de Fisiologia Humana, beleza? Nós estamos falando sobre o módulo Neurofisiologia, né? Comigo, professor Ederson Witz, no qual nós estamos tentando aí passar algumas informações para tentar ajudar os alunos aí que estão estudando, cursando ou estão aí interessados em conhecer um pouco mais sobre o nosso funcionamento corporal, beleza? Se você ainda não assistiu às outras aulas, dá um pega aí, tá? Tá na playlist aí. Essa aula é a aula, se eu não me engano, número 9, tá? No qual nós iremos tratar sobre o tema sinapse química, beleza? Se você não é inscrito no canal, dê aquela força para nós e nos ajude aí, tá ok? Professor Ederson Witz, se você quiser me seguir aí no Instagram, Ederson, @EdersonWitz, tudo junto, beleza? Então, acompanhe comigo aí, se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando na barra de comentário. E como eu disse, futuramente eu vou disponibilizar aí o certificado aí para os interessados dentro dos módulos aí do nosso curso aí, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo explicando como que vai funcionar. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre sinapse química. Tá? Na última aula nós falamos sobre sinapse elétrica e nós vamos aí falar algumas informações hoje sobre sinapse química, tá? Então eu vou fracionar aqui a sinapse química, né? Como é um tema que a gente vai precisar de bastante tempo ou um pouco mais tempo, né? Então a gente vai dividir aí, para não ficar tão cansativo aí e tentar dividir as ideias, tá bom? Então sinapse, como nós já sabemos, pessoal, sinapse é uma comunicação, tá? Principalmente entre neurônios, tá? Posso falar que a sinapse só acontece entre neurônios? Não, tá? Então a sinapse ela também acontece entre, por exemplo, um neurônio e uma fibra muscular, um neurônio e uma glândula, por exemplo, né? Então existem outras formas de comunicação. Então sinapse nós já sabemos que é a comunicação. Em sua maioria ocorre entre neurônios, tá? Então a comunicação. E química, pessoal, por quê? Porque essa comunicação ela vai ser mediada, ela vai ocorrer através de a liberação de uma substância química que nós chamamos de neurotransmissores, que é o NT aqui, tá? Então, essa substância química chamada de neurotransmissores é que vai possibilitar essa comunicação, é ela que vai mediar essa comunicação, beleza? Então, por isso que o termo aqui é sinapse química. Isso que significa sinapse química. Tá ok? Pessoal, como eu já comentei, existem vários tipos de neurotransmissores, tá? Nós vamos falar alguns aqui, principais aí, mas existem aí em torno de 60 a 100 neurotransmissores, tá? Os mais conhecidos, né? Serotonina, dobutamina, né? Adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, né? Glicina, né? Óxido nítrico, alguns neuropeptídicos, né? Alguns aminoácidos aí. Então existem uma grande quantidade de neurotransmissores, tá? O que nós teríamos que entender aqui a princípio, pessoal? Temos que entender o seguinte, que assim como uma comunicação você pode utilizar vários tipos de palavras, formando frases, ou seja, se eu quero se comunicar com alguém, por exemplo, falar sobre um curso, né? Ó, eu vou vender um curso. Então eu vou ter que desenvolver palavras que vão chegar a um senso de entendimento para aquela pessoa que vai receber a informação, para ela compreender que eu estou vendendo um determinado curso, por exemplo. Então, na sinapse, da mesma forma, essa comunicação, que se dá em sua maioria por neurônios, vai liberar uma determinada substâncias, tá? Que como se fosse palavras, né? Que vão organizar frases aí, ou seja, informações, para convencer o neurônio pós-sináptico a um determinado consentimento, ou seja, para excitar ou para inibir. Tá? Então, a sinapse química, dependendo, né, dependendo dessa linha de neurônios, ou do tipo de informação, ou para qual local vai ser
desenvolvida essa informação, eu vou ter a disponibilidade de vários tipos de neurotransmissores, tá? Então, dependendo daquele local, o corpo vai utilizar um determinado tipo de neurotransmissores, beleza? Então, tranquilo, pessoal? Então, esses neurotransmissores, eles vão ser, em outras palavras, fazendo uma analogia bem, né, bem chula, né? Seria como se fosse o que está se falando, tá, nessa informação, ok? Algumas doenças psiquiátricas, pessoal, são desenvolvidas, né, por um problema nessa comunicação, tá? Então, claro que pode ser um problema no receptor, pode ser um problema no neurotransmissor, o excesso de neurotransmissor, a diminuição do neurotransmissor, a dificuldade aqui na liberação da vesícula, a dificuldade em produção do neurotransmissor, uma falha na enzima que recapta, né? Então existem aumento na difusão, então existem um monte de problemas que podem acontecer aqui. Então, dependendo, pessoal, do tipo de neurotransmissor, do tipo de problema, pode se desenvolver algumas doenças, tá? E essas doenças, elas são tratadas em sua maioria, né? Lógico, em conjunto com outras especialidades, mas dentro da psiquiatria, ok? Então, por exemplo, pessoal, uma doença muito comum, né, na nossa atualidade, as depressões, né? A depressão é um tipo de doença, pessoal, que é resultante de uma falha nesse processo, tá? Então, eu vou estar falando para vocês aqui algumas correlações clínicas, né? Em breve, né? Dentro desse tópico de sinapse química, e a gente vai apenas demonstrar para vocês que, dependendo desse problema, do qual é a falha, a gente pode desenvolver um determinado tipo de doença, ok? Então aqui, pessoal, a sinapse química, como a gente sabe, ela vai acontecer de um neurônio pré-ganglionar para um pós-ganglionar, tá? Ou ainda pré-sináptico, tá? Eu podia colocar NPS, né? Pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico, ok? Então, a comunicação, ela acontece dessa forma, de um pré, de onde está chegando, para um pós, que é para onde vai esse impulso, ok? O sentido dessa sinapse, pessoal, pode ser também basicamente de três tipos aqui. Pode ser do tipo axodendrítica, axoaxônica, né? Perdão, axoaxônica e axossomática, tá? Esse axo vem de axônio, pessoal. Axônio, talvez se você não assistiu às aulas anteriores, tá? Os dendritos são essas pontinhas aqui, ó, são os receptores, basicamente, em sua maioria, né? Os principais locais de recepção de um potencial elétrico, né? Então, são os dendritos. O corpo celular, que é o soma, é essa parte aqui, onde fica o núcleo, né? E a maior parte dessas organelas, né? Dos neurônios. E o axônio é essa parte aqui, pessoal, grandona, né? Essa parte grandona aqui, por onde a informação ela vai transitar o potencial de ação, tá? E aí, claro, pessoal, que aqui existem, a gente for falar sobre a neurologia aqui, tem vários nomes aqui em cada região, nós temos nomes aqui específicos. Então, aqui a princípio eu queria que vocês entendessem dendrito, corpo celular, que é o soma, né? E o axônio, beleza? Então, a comunicação axodendrítica é aquela que acontece entre o axônio, aqui vamos colocar o 1, né? Vamos imaginar aqui, ó, o axônio 1, o pré-sináptico se comunicando com o dendrito. Então, do 1, o dendrito seria o 2. Então, comunicação do axônio de um neurônio para o dendrito desse neurônio. Entendam, pessoal, que aqui, ó, eu tenho um neurônio, tá? Todo esse cara aqui é um neurônio. Só que esse neurônio, ele está recebendo influência, nesse exemplo aqui, de 1, de 2, de 3 axônios. Então, tem 3 axônios estimulando ou inibindo, dependendo do impulso, o mesmo neurônio. Então, para vocês verem que um neurônio ele está interligado com uma centena ou com várias centenas de outros neurônios que vão poder influenciá-lo, tá ok? Nesse caso, quando eu tenho uma comunicação desse axônio aqui, né, com o dendrito desse neurônio receptor, nós temos uma comunicação chamada de axodendrítica, ou seja, comunicação que acontece, o pré-sináptico é o axônio
e o pós-sináptico é o dendrito, desse neurônio aqui. A comunicação axossomática é aquela que vai acontecer entre o axônio, né, desse neurônio aqui, que não aparece inteiro, só um pedaço dele, que seria o 1, para o soma, ou seja, o corpo celular desse mesmo neurônio aqui, o 2. Tá? Lembrando, pessoal, que a comunicação, né, em grande parte acontece entre axônio e dendrito, porém ela pode acontecer também diretamente do axônio para o corpo celular ou ainda diretamente de um axônio para outro, tá ok? Então, se vocês pesquisarem o tipo de células nervosas, vocês vão ver que existem células aí unipolares, bipolar, multipolar, né? Tem várias formas também de classificá-las dependendo da referência bibliográfica, tá? Então, nesse caso aqui, do axônio para o corpo celular diretamente, tá? Axossomática. E o terceiro tipo aqui é a axônica, na qual o neurônio, nesse caso o pré-sináptico 1, né? O mesmo, pessoal, pré-sináptico e pré-ganglionar é a mesma coisa, tá bom? 1, o axônio com 2 diretamente com o axônio, beleza? Então, de um axônio para outro axônio, tá? É um tipo de sinapse que tem um sentido axônio. Tudo bem? Eu acho que deu para entender, né? O mecanismo, pessoal, como é que funciona o mecanismo de uma sinapse? Então, eu sei que às vezes eu falando e mostrando essa imagem, vocês já querem começar lendo, né? Então, primeiro, antes de ficar lendo isso aqui e se perder na minha voz, que vocês estão me ouvindo, então tenta primeiro enxergar o que eu quero que vocês enxerguem, tá? Então, primeira coisa, pessoal, nós já sabemos que esse 1 aqui é o neurônio pré-sináptico, ou seja, é o que está trazendo o potencial de ação, o impulso elétrico, beleza? A célula pré-sináptica é a que está trazendo. Pré-sináptica, tá? É a mesma pré-ganglionar que a gente viu no slide anterior, tá? Então, esse terminal axônico. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é a pontinha, pessoal. É a pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó. Beleza? Essa pontinha aqui. Aí, o segundo aqui, ó. Isso aqui pode ser, como a gente viu, um outro dendrito. Pode ser um corpo celular diretamente ou pode ser um outro axônio. Isso falando na comunicação entre neurônios, células neurais, como eu disse para vocês aqui, ó, nessa imagem anterior. Porque, claro, pessoal, a gente já viu no vídeo passado que essa sinapse também pode acontecer entre um neurônio e uma glândula, entre um neurônio e uma fibra muscular também. Então, aqui poderia ser, por exemplo, uma fibra muscular, beleza? Então, nesse caso, não. É entre um neurônio e o outro, essa sinapse química aqui, tá bom? Então, a célula pré-sináptica é a que traz o impulso. A pós-sináptica, eu vou colocar o 2 aqui, é a que recebe o impulso. Pós-sináptica ou pós-ganglionar, beleza? O espaço que existe entre elas, pessoal, é chamado de fenda sináptica. Percebam aqui que esse neurônio 1 não está grudado no neurônio 2, não tem uma comunicação direta entre os dois. Se tivesse aqui uma comunicação direta, seria aquelas junções comunicantes, seria uma sinapse elétrica e não a química que nós estamos estudando agora. Então não tem, existe um espaço entre os dois, conseguem observar aqui? Esse espaço é chamado de fenda sináptica. Tá? Então recapitulando, 1 é o pré-sináptico, o 2 é o pós-sináptico e entre os dois existe um espaço chamado fenda sináptica, beleza? Nesse tipo de sinapse, é necessário liberar um hormônio, um neurotransmissor, para poder estimular do 1 para o 2. O 1 libera o neurotransmissor e o 2 recebe esse neurotransmissor. Por isso que tem um receptor aqui, ó, que vai se ligar aqui, ó. O receptor vai se ligar, perdão, o neurotransmissor vai se ligar nesse receptor. Da onde que vem o neurotransmissor? Do 1. Aonde se liga o neurotransmissor? No 2, beleza? Então vamos lá, continuando. Então nós já sabemos, pessoal, que em repouso, tanto a célula pré quanto pós, ela está em repouso com cargas elétricas negativas. A gente já viu isso, se você não viu, veja os vídeos anteriores. E o exterior próximo à membrana está positivo. Isso vale tanto para um quanto para o outro, pré e para o pós. Quando o potencial de ação chega aqui, ó, o potencial chegando, como que vai ficar? De negativo no interior vai começar a ficar positivo. Vai acontecer a inversão das cargas na fase de
despolarização. O que acontece aqui durante a fase de despolarização dessa membrana? Vão se abrir, pessoal, canais de cálcio. Então, aqui, ó, o potencial de ação chegou, inverteu as cargas. Ao inverter as cargas, o que aconteceu? Abrem-se canais de cálcio. Quando 2, o canal de cálcio se abriu, por que ele se abriu? Porque o potencial de ação fez com que ele se abrisse. Quando o canal de cálcio se abre, o que o cálcio faz? Ele entra. Por que o cálcio entra? Porque ele está mais concentrado fora do que dentro. Então, pelo gradiente de concentração, principalmente, né, ele vai adentrar. E quando o cálcio entra, o que ele vai fazer aqui dentro? 3. O cálcio vai estimular as vesículas sinápticas. Então, o cálcio entra, penetra o interior desse botão terminal, que é o pré-sináptico. O que ele faz? 4, pessoal. Ele vai estimular a movimentação das vesículas. As vesículas sinápticas, que são essas bolinhas aqui, ó, são bolinhas cheias no seu interior de neurotransmissor. Então, existem neurotransmissores dentro dessas vesículas aqui, ó. Quando o cálcio entra, o que o cálcio faz? Ele estimula a movimentação dessa vesícula. Então, o que a vesícula vai fazer, cheia de neurotransmissor? Ela vai se deslocar para, né, o ápice aqui, para a margem, a borda do neurônio pré-sináptico. Então, 5. A vesícula sináptica, ela se moveu em sentido da membrana. Aqui existem proteínas de ancoragem que vão segurar aqui até ocorrer a exocitose. Então, o que vai acontecer na exocitose? 6. A vesícula ela se rompe aqui na membrana, né? Ocorre uma invaginação dessa membrana e a liberação dessas estruturas aqui. Ó. O que são isso, professor? São neurotransmissores. Professor, o que é neurotransmissor? São aquelas moléculas que vão estimular ou inibir, vão enviar informação. Lembra que eu falei para vocês como se fosse a informação que precisa ser dita. Dependendo do neurônio aqui, vai ser o neurotransmissor liberado, tá? Então, por exemplo, aqui pode ter serotonina, né, que é um exemplo, controlar o humor, né, participa do humor, né? Então, o neurotransmissor ele foi liberado pelas vesículas. Aonde que ele cai? 7, né? O neurotransmissor ele vai cair, ele vai ser liberado por exocitose na fenda sináptica. O que é a fenda sináptica? O espaço entre os dois, tá? Então ele caiu aqui. O que esse neurotransmissor vai fazer? Ele vai se deslocar para o neurônio pós-sináptico. E aqui no neurônio pós-sináptico existe um receptor. O receptor é essa proteína grande aqui, ó. Essa proteína tem um receptor específico para esse neurotransmissor. Então, quando esse neurotransmissor se ligar a esse receptor, que eles são seletivos, tá, pessoal? Ele vai promover o sinal para o neurônio pós. Então, nós vamos ter uma transdução desse sinal, ou seja, uma conversão desse sinal que pode despolarizar a fibra pós-sináptica ou não pode despolarizar, dependendo do estímulo, tá? Lembrando, pessoal, que muitos medicamentos vão atuar aqui, principalmente nessa fenda sináptica, né? Inibindo o receptor, degradando, ativando enzimas. Então, tem várias formas aqui deles agirem, tá? E posteriormente eu quero falar alguma correlação clínica para vocês, ok? Então, vamos ler agora, pessoal. Vamos ler agora o que está escrito aqui. Não sei se vocês foram acompanhando, mas basicamente o que acontece no 1 aqui? O potencial de ação chega ao terminal axônio, né? O terminal é o fim do axônio, né? Aonde que nós estamos tendo isso aqui, professor? Está acontecendo aqui, ó. Está acontecendo aqui. Beleza? 2. Os canais de cálcio controlados por voltagem se abrem. Então, essas proteínas de canais aqui são controladas por voltagem. Quando o potencial de ação acontece, a mudança de cargas elétricas abre esses canais. O que acontece quando abre esse canal de cálcio? 3. O cálcio entra na célula. 4. Os canais de cálcio sinalizam para as vesículas, ou seja, é ele que vai estimular essa movimentação. 5, né? A vesícula se move. Tá? Para onde que ela vai? Para a superfície aqui da membrana, beleza? 6. As vesículas ancoradas liberam o neurotransmissor por exocitose. Então elas vão se abrir e vão liberar o neurotransmissor.
7. O neurotransmissor se difunde pela fenda sináptica e se liga aos receptores. Então ele vai se movimentar e vai se ligar no receptor. 8. A ligação do neurotransmissor ao receptor ativa vias de transdução. Essas vias de transdução, pessoal, ela vai resultar naquele potencial excitatório, pós-sináptico excitatório, ou potencial pós-sináptico inibitório, dependendo de qual vai ser essa transdução, qual vai ser o íon que vai entrar ou sair aqui. Então a gente vai ter esse estímulo ou inibição, tá? Beleza? Então, pessoal, basicamente isso aqui é sinapse. E recapitulando, pessoal, a sinapse ela é lenta comparada à sinapse elétrica em consequência de todo esse processo que tem que acontecer. Na sinapse elétrica, como a gente viu, né, existem as junções comunicantes, que são proteínas aqui formadas por conexinas, proteínas tubulares, e os agentes, né, estimulantes, por exemplo, o sódio, ele pode transitar do neurônio pré para o pós sem precisar fazer todo o processo, então a gente consegue acelerar aqui o processo, beleza? Então, o que a gente viu foi a sinapse química, tá? Que acontece, nesse caso, entre um neurônio e um outro neurônio, tá? Pode ser sinapse entre o neurônio, pode, né? E músculo e glândulas, como eu disse para vocês. Para a sinapse acontecer, tem que estar em repouso, né? Então a fibra aqui ela vai estar em negativo. Acontece o potencial de ação, né? O potencial de ação vem, abre as proteínas de canais controlados por voltagem. 2, o cálcio entra. 3, o cálcio se move até onde está as vesículas cheio de neurotransmissor. 4, a vesícula se move, né, até a superfície aqui da membrana. 5, ela se ancora a proteínas de ancoragem aqui. 6, por exocitose ela se abre, né, liberando o neurotransmissor na fenda sináptica. 7, o neurotransmissor se movimenta na fenda sináptica, né. 8º, ele se liga ao receptor e ele vai fazer a transdução para estimular ou para inibir o próximo neurônio, ou seja, o pós-sináptico. Então, basicamente, eu não preciso desenhar, porque aqui o desenho ficou muito claro e específico, né, para entendimento, beleza? Pessoal, vou dividir essa aula aqui, né? A gente vai dar sequência explicando para vocês aí sobre o tipo de receptor. Ali a gente viu que o neurotransmissor se liga a um receptor. Então a gente tem os receptores ionotrópicos e o metabotrópico. Então a gente vai explicar a diferença dos dois e eu vou falar também para vocês sobre a recaptação do neurotransmissor. Para onde que vai o neurotransmissor? Então a gente vai abordar na próxima aula aí, beleza? Muito obrigado por me ouvir, agradeço vocês e até a próxima. Valeu, fui!